Olá a todos e bem-vindos a mais um Diários de Bordo. Pois bem, todos nós temos histórias para contar. Histórias relacionadas com nós próprios, com a nossa vida. Alguns têm histórias espetaculares, outros nem tanto. Todos nós temos o nosso testemunho para dar de coisas que nos aconteceram, de como nós viemos para a igreja, parar à igreja, como nós aceitamos a salvação e às vezes nós olhamos para o nosso testemunho e pensamos: epá, aquele testemunho ali, brutal. E olhamos e pensamos: aquele testemunho é melhor que o meu. Epá, excelente. Eu vejo isso também. Eu olho para, por exemplo, para o testemunho do Nick Vujicic, o tal, para quem não está a ver bem, o tal australiano que nasceu sem os membros. Ele tem um testemunho tremendo e a cena mais recente dele é que ele casou-se e já tem 2 filhos. E epá, o meu testemunho comparado com o dele não é nada. O meu testemunho, por exemplo, comparado com o do Nicky Cross, que foi um dos membros de uma das piores gangues de Nova York. Ele era o mais perigoso que havia lá. Dentro daquela gangue ele era o mais perigoso. Quando ele estava furioso e quando ele entrava na luta contra as outras gangues, eles já sabiam que é melhor afastar-me dele porque senão eu levo. Porque ele não olhava para nada, para mais nada. Ele ia à luta e não interessa se era o amigo, se não era o amigo, quem é que era, quem é que não era. E eu tenho um testemunho tremendo de como ele chegou à salvação. Como é que ele entrou, como é que ele contactou com o pastor David Wilkerson. Por exemplo, David Wilkerson, o testemunho dele, aquilo que ele fez. O pai de David Wilkerson, que é o pai, ou melhor, foi o pai do Teen Challenge, neste caso aqui em Portugal, do Desafio Jovem. O falecido pastor David Wilkerson. Por exemplo, o conhecido pastor Billy Graham também tem um testemunho que muitos pensam e olham para aquilo: uou, o meu testemunho não tem nada a ver com aquilo. Mas é dizer uma coisa: é o meu testemunho. Este é o meu testemunho. Este é o teu testemunho. Tu tens o teu testemunho, eu tenho o meu. Tu podes dizer, se calhar, com o meu testemunho: é pá, o teu testemunho, grande testemunho. E se calhar, se eu olhar para o teu testemunho, eu vou dizer, se calhar, o mesmo: o teu grande testemunho. Eu não sei quem é que está aí a ver isto, mas o teu testemunho é importante. E é importante falares no teu testemunho. Não falares só no testemunho dos outros, mas no teu testemunho. Porque tu nunca sabes. Podes um dia encontrar alguém que se irá identificar com o teu testemunho. Não sei se te lembras de há uns tempos, há uns anos, em que teve aí um desafio que é o Eu Não Me Envergonho do Evangelho. Eu estou a falar nisto porque para que tu não te envergonhes não só do Evangelho, mas também não te envergonhes do teu testemunho. Pode não ser grande coisa. Ok, eu nasci nos bancos de escola dominical, os meus pais já iam à igreja, os meus avós antes dos meus pais começaram a ir à igreja,
A minha mãe nasceu na igreja, o meu pai também nasceu na igreja. Eles conheceram-se num encontro de jovens, num acampamento bíblico. Já eram amigos da igreja e pronto. E eu nasci e estou aqui e não tenho um grande testemunho. Ou os meus pais são pastor, o meu pai é pastor da igreja e eu não tenho um grande testemunho para dar. Mas isso não interessa porque eu vou-te fazer um desafio, que é publicares um vídeo ou no Facebook ou no YouTube, mas de preferência no YouTube, porque é algo que vai chegar a mais pessoas e não só ao teu círculo de amigos. E porque é algo que no Facebook vai ser visto ali naquela altura, durante alguns dias, durante algumas semanas, irá ser visto, mas depois a partir daí acabou-se. Enquanto no YouTube aquilo vai ficar lá e alguém pode tropeçar acidentalmente no teu testemunho e identificar-se com ele. Se achas que não consegues enfrentar a câmara, uma câmara de filmar, uma câmara de telemóvel, o que quer que seja, porque não também escreveres? Escreve. Partilha com todos o teu testemunho, porque ele é importante. Os outros testemunhos também são muito bons. Eu também vi um que eu fiquei parvo a olhar para aquilo, porque, uau, como é que é possível alguém que, com paralisia cerebral que teve que lutar para que conseguisse ser alguém na vida, que Deus fez um milagre na vida dele e foi fazendo aos poucos. Alguém que tinha o desejo de andar de bicicleta e ele lutou para isso e não, eu vou andar de bicicleta, não interessa às vezes que eu vou cair. Além de ter a formação teológica, ele também decidiu enverdar pela carreira académica para se tornar advogado na advocacia, para ajudar as igrejas. E ele não ficou por aí, não. O meu desejo não é só isto. Eu também quero namorar, também quero casar. E como é que alguém com uma paralisia cerebral, em que dá para ver claramente que, pelo menos a nível de discurso, de falar, vê-se isso, que ele tem alguns problemas, apesar de ele conseguir falar bem e de conseguir se expressar, mas dá para ver na forma como fala isso. Pá, ok, é o testemunho dele, mas o meu testemunho também é o meu testemunho e não é mau testemunho. Eu convido-te a, quando acabares, ou se quiseres parar agora, a ir ver o meu testemunho, ires aqui ao meu canal, veres isso, podes ver os outros vídeos. Se ainda não viste os episódios anteriores do meu Diários de Bordo, vê isso. E desafio-te a isso. A teres o teu testemunho. Se não for em vídeo, pelo menos um texto sobre esse assunto. Pode não ser algo de espetacular, pode não ter muitas palavras, mas é o teu testemunho. Por isso, não te envergonhes dele. Porque amanhã alguém pode aparecer na igreja, o pastor convidar-te a ir lá acima para dares o teu testemunho e essa pessoa identificar-se com aquilo que estás a dizer. O teu testemunho pode mudar a vida de alguém ou mudar a vida de várias pessoas. Por simplesmente não negues isso. Porque
tu, a cada dia que passa, tens de estar preparado. Porque a qualquer momento tu podes ter que vir a falar de Deus para alguém, dar o teu testemunho a alguém, dares uma palavra de ânimo a alguém e mostrares isso com a tua vida. E não falando que o B, o C, e o D, e o outro, e o aquele. Não. O teu testemunho é a melhor coisa, a melhor arma que podes ter. Por isso pensa nisso. Se amanhã aparecesse-me alguém, o que é que eu diria? Deus, prepara-me para o dia da manhã. Prepara-me para que eu, quando tiver que dizer algo ou falar algo, eu tenha e possa o dizer. E que as coisas saiam de uma forma tão fluida, do qual eu não sinto medo, nem sinto vergonha. Porque sei que há tanto testemunho bom, tanto testemunho surpreendente, que o meu não é nada comparado com os outros. O meu testemunho não é nada comparado, por exemplo, e isto é uma sugestão que eu estou a dar para um livro, que é um livro que foi publicado pela Lua de Papel, que é que foi escrito pela Linda Barrick, a mãe de uma jovem chamada Jane Barrick. O título do livro é A Menina que Deus Despertou, se não estou em erro. Aquilo em inglês é A Miracle for Jane, em que o próprio livro todo é o testemunho daquela família e daquilo que aconteceu com a filha dela e com toda a família e da forma como ela conseguiu superar aquilo tudo e aquilo que aconteceu e da forma como aquilo está a ser para as pessoas, porque ela, a Jane Barrick, pediu a Deus: dá-me coragem para falar acerca de ti. E eu procurei isso, o meu canal no YouTube tem lá inserido lá o testemunho dela, caso queres ver e percebas de inglês, porque vale a pena. Não só isso, como a leitura do livro em si. E por isso, já sabes, comenta aqui o que é que tu achas, comenta o teu testemunho e faz aquilo que é habitualmente se fazer neste tipo de vídeos, neste tipo de coisinhas. E tchau, tchau, tchau e até um próximo episódio. E fui!